Fala, meu querido aluno ou aluna, aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Esse é um terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre a evolução dos modelos atômicos. O vídeo de hoje nós falaremos sobre o modelo atômico de Thomson. Mas antes, deixa logo aí o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer. É rapidinho, só um tempo que eu me ajeito aqui, tomo um cafezinho e roda a vinheta. Roda a vinheta. Nós vimos na aula anterior que Dalton propôs o seu modelo lá em 1808 e quase um século depois, em 1904, Joseph John Thomson, mais conhecido como J.J. Thomson, propôs o seu modelo baseado em experimentos feitos com uma ampola de Crookes, que é essa ampola que você está vendo na imagem. Ela era feita de vidro e de quartzo e dentro dela tinha gases a baixas pressões. Dependendo do gás que estava dentro, observava-se uma cor diferente, ou amarela ou esverdeada. E nessa ampola se colocava eletrodos ligados em uma fonte de energia. Quando essa fonte de energia era ligada, observava-se um clarão. Até então ninguém conseguiu explicar o que era esse clarão. Foi então que Thomson começou a fazer experimentos para tentar identificar o que seria esse clarão. Ele fez 3 experimentos basicamente, chegou a 3 conclusões que nós veremos agora. Primeiro, ele queria saber de onde viria esses raios, se viria do polo negativo, ou seja, o cátodo, ou se viria do polo positivo, o ânodo. E ele pensou da seguinte maneira: se o raio está vindo do lado esquerdo, eu coloco um objeto no meio, a sombra será feita do lado direito. Se o raio estiver vindo do lado direito, a sombra será feita do lado esquerdo. Foi então que ele observou que os raios estavam vindo do polo negativo, ou seja, do cátodo. Daí ele deu o nome desses raios de raios catódicos, pois estavam vindo do cátodo. Outra coisa ele percebeu, que esses raios se propagavam em linha reta. O experimento que ele fez foi esse. Perceba que no momento em que se liga a fonte de energia, observa-se um clarão e o objeto aqui no meio é feito uma sombra do outro lado. Os raios estavam vindo desse lado, que era o lado do cátodo. Por isso, raios catódicos. O outro experimento, ele colocou um objeto, mais precisamente uma ventoinha, uma coisa esférica, e ele percebeu que ao passar a luz, esse clarão passar por esse objeto se movimentava. Ou seja, ele concluiu que se esse clarão tinha capacidade de mover esse objeto, ele possuía massa. Observe o experimento. Conforme ele muda o polo, ou seja, o que era cátodo vira ânodo, e esse movimento ele é feito em cima desse objeto. Apesar dele saber que os raios possuíam massa, ele não determinou essa massa. Quem determinou a massa foi Millikan. É um experimento que ele fez com a gota de óleo de Millikan. Mas não veremos, pois é um experimento um pouco complicado e para nós, para esse modelo atômico, não vai fazer tanta diferença. No terceiro experimento que ele fez, ele queria saber se esses raios possuíam carga elétrica. Então ele fez da seguinte maneira: colocou um polo positivo e um polo negativo, para perceber se esse raio era desviado. E ele percebeu que o raio era desviado em direção ao polo positivo. A regrinha todo mundo sabe: os opostos se atraem. Então, se esse raio estava sendo desviado ao polo positivo, esses raios possuíam carga negativa. Observe o experimento. Aí ele está colocando a mesma carga, ou seja, uma chapa negativa, e percebe que os iguais se repelem, ou seja, vai em sentido oposto. Se coloca-se uma carga positiva, o raio vem em direção a essa carga positiva. Ele não determinou nem a massa e nem a carga. Ele determinou a razão carga-massa. Só que Millikan determinou a massa.
Ele é a razão carga-massa, então ficou fácil de determinar a carga do elétron. Com esses experimentos, Thomson chegou a 3 conclusões: que os raios se propagam em linha reta, possuem massa e possuem carga negativa. Além do mais, ele fez esses mesmos experimentos com diferentes gases dentro da ampola de Crookes e percebeu que o resultado se repetia, ou seja, esses raios estão presentes em qualquer material. Então, se eles estão presentes em qualquer material, eles devem fazer parte da constituição do átomo. Ou seja, não dava mais para existir o modelo atômico de Dalton, que era maciço e indivisível, pois existiam partículas subatômicas que deveriam fazer parte desse átomo. Hoje nós sabemos que esses raios catódicos são os elétrons e que Thomson provou pela primeira vez a divisibilidade do átomo, ou seja, o átomo não é mais indivisível. Sabendo que esses raios estão presentes em qualquer material, ele tinha que propor um novo modelo atômico, ou seja, aonde colocar esses elétrons. Ele aproveitou a esfera de Dalton e incluiu esses elétrons nela, ou seja, era uma esfera com elétrons incrustados. Só que se sabia também que o átomo é neutro, então não teria como esses elétrons negativos na esfera sozinhos, pois o átomo teria carga negativa. Então ele propôs que as cargas positivas seriam da esfera, ou seja, uma esfera carregada positivamente com elétrons incrustados. Vou explicar o que significa esse incrustado. Esse modelo dele ficou conhecido como modelo pudim de passas. Ele é inglês e era uma sobremesa muito comum lá na Inglaterra, pudim de passas. Mas traduzindo para a gente aqui, seria como se fosse um panetone, em que o pão seria a esfera carregada positivamente e os elétrons seriam as frutas cristalizadas, ou seja, as frutas cristalizadas estão incrustados no pão, assim como os elétrons estão incrustados na massa positiva do átomo. Então vamos responder uma questãozinha aqui da FGV, só para fixar o conteúdo. A questão diz o seguinte: as figuras representam alguns experimentos de raios catódicos. Observe, se você não soubesse que esse experimento, que essa questão estava falando sobre o modelo atômico de Thomson, lembre disso. Sempre que falar raios catódicos, você pode ir sem medo que a questão está falando de Thomson. Nenhum outro cientista dos modelos atômicos fez experimentos com raios catódicos. Vamos analisar as alternativas. Na figura B, fica evidenciado que os raios catódicos se movimentam numa trajetória linear. Lembra que foi a primeira conclusão que Thomson fez, que os raios se propagam em uma trajetória linear. Olha aqui o experimento que ele fez. Então, a 1 aí está totalmente correta. A 2 diz: na figura C, verifica-se que os raios catódicos apresentam carga elétrica negativa. Foi exatamente essa uma das conclusões de Thomson, ó? Carga negativa. Lembra-se que esses raios são os elétrons. Elétrons são negativos, então, verdadeiro. Os raios catódicos são constituídos por partículas alfa. Momento nenhum nós falamos de partículas alfa. Então, a alternativa falsa. Partículas alfa nós veremos no modelo seguinte, de Rutherford. Esses experimentos são aqueles desenvolvidos por Rutherford para propor a sua teoria atômica conhecida como modelo de Rutherford. Sabemos que não também. Sempre que falar de raios catódicos, estamos falando de Thomson. Então temos aí 1 e 2 corretas, 3 e 4 falsa. Então, alternativa correta, letra C. E assim chegamos ao final de mais este vídeo.
Falamos hoje sobre o modelo atômico de Thomson e resolvemos aí um exercício juntos para você compreender como foi a evolução deste modelo atômico. Bom, eu sei que você já curtiu esse vídeo, então desce aí, comenta, diz o que você achou, se tem dúvidas, sugestões. Se inscreve aí também no canal, ativa o sininho para receber notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber, você vai ficar sabendo e vai vir correndo aqui assistir para aprender mais. Então fica aqui o meu abraço e até a próxima.